Fala galera, de boa? Bom, nessa aula aqui a gente vai ver um pouco sobre a dedução dos termos de força fictícia. A gente vai ver só o termo de aceleração, sem os termos de rotações, tá? Apesar de que os termos de rotações vocês podem, depois de terminar a aula, vocês vão entender que talvez os termos de rotação estão. Vocês vão entender de onde que vão sair os termos de rotação, por mais que vocês não vão ver aqui. E eu pretendo deixar para um curso mais futuro, porque não é simples, tá? A demonstração das partes de rotação. A aceleração já vai ser um pouco complicado, vocês vão ver aqui. Mas a rotação é um caso particular que é realmente complicado, tá? Então, o negócio é o seguinte: a gente vai começar com a forma como a mecânica relacional trata os termos de força fictícia, tá? Como que eles chegam nelas. Então, normalmente a gente faz o seguinte: a gente começa no referencial S, tá? Esse referencial aqui, ó, referencial S. E nesse referencial, que é um referencial por definição inercial, a gente está supondo que ele é inercial. Ah, quando a gente olha. Quando ele é um referencial inercial, a gente vai ter que F é igual a M A, certo? Então é o seguinte: a gente está querendo agora passar para um referencial S', tá? A gente quer passar agora, sair desse referencial S e passar por S'. Para isso, a gente vai precisar de algumas transformações de coordenadas, tá? A primeira transformação entre essas coordenadas é que o F, ou seja, as forças medidas em S, vão ser as forças medidas em linha, vão ter essa igualdade das forças medidas em linha. E M, medida em S, que é a massa da partícula medida em S, vai ser igual à massa da partícula medida no referencial S', tá? E só que a aceleração não vai ser só a linha. Ou seja, a aceleração em S não vai ser igual à aceleração em S'. Por quê? Porque esse referencial S', ele vai estar acelerando em relação a S. Quando ele está acelerando em relação a S, a gente vai ter que a aceleração em S, vai ter que essa relação aqui de A e a linha vai ter, na verdade, um mais A aqui. E esse A é justamente a aceleração que S' tem quando observada a partir de S, tá? E aí a gente substitui todos esses três pontos aqui, nesse F igual a MA, para descobrir qual que é a equação, a segunda lei de Newton, nesse novo referencial, que é um referencial S', tá? E fazendo isso, o F vai virar o F', o M vai virar o M', e a aceleração vai virar uma aceleração A', mais M', A, tá? E normalmente isso daqui é expresso da seguinte forma. Normalmente a gente faz assim, ó, na mecânica clássica. Joga esse A grande aí, do lado esquerdo da equação. Então fica assim. E aí é o seguinte. Aqui tá o M', a linha. Aqui tá o F'. E aqui tá um negócio a mais. Se eu pensar daqui como se fosse... dá pra pensar como se isso daqui fosse uma força, certo? E normalmente esse termo aqui é chamado... É um dos termos da força fictícia. Tem os termos de rotação, quando os referenciais estão rotacionando em relação ao outro. Mas eu não pretendo tratar aqui. Então, esse termo aqui é um dos termos de força fictícia, tá? E por que que é força? Força é força porque está do lado esquerdo da equação, da equação, ou seja, está do lado oposto à parte onde está o M', a linha. Então, é pensado como se fosse uma força. E é fictício, é chamado de fictício justamente porque na mecânica clássica, ninguém explica qual que é o conjunto de coisas no mundo que está causando esse termo aqui. Da onde que está vindo esse termo? O que está causando esse termo aqui? Ninguém explica. Então, por isso que é fictício. Então, são termos chamados termos de força fictícia. E tem uma grande chatice na mecânica clássica, que é para você descobrir a equação, ou seja, para você determinar a aceleração da partícula em relação ao referencial S', você sempre precisa saber qual que é a aceleração sua, ou seja, a aceleração de S', quando vista de S. Você precisa desse termo aqui, que é a aceleração de S' em relação a S. Então você está sempre preso a uma relação com outros referenciais. Você nunca consegue partir direto do referencial onde você está, seja no S, no S', no inercial, no inercial, e olhar para o mundo ao seu redor sem ter que olhar para referenciais e você descobrir o movimento das partículas. Diferente do que acontece na mecânica relacional, tá? Então,
você tem sempre essa referência aqui, tá sempre presente esse termo aqui, que é uma referência à sua aceleração em relação aos inerciais, tá? Aos referencial S aqui. E isso daqui é muito chato, tá? Isso daqui não é algo legal do ponto de vista da mecânica relacional. Como a gente chega nessa equação aqui a partir da mecânica relacional? Bom, então a gente ignora essa figura aqui e pensa daqui. A gente passa por um referencial que está acelerando em relação ao A. Só que a gente esquece essa transformação aqui. E quando a gente passa por um referencial S' que está acelerando em relação ao S, a esfera maciça vai passar a ter uma aceleração de mesma intensidade e mesma direção que este A aqui, tá? Só que sentido contrário, vai estar para cá. A aceleração que S' vai ver a esfera maciça acelerando, tá? Então, vai existir essa relação aqui, ó, que a aceleração A vai ter a mesma direção e módulo que a aceleração do universo em relação a S', tá? Só que sentido oposto. Então tem um sinalzinho de negativo aqui. E daqui vai ser importante justamente porque é o seguinte. Lembra que quando a gente chegou na parte de força de inércia, a partir de um referencial, desse tipo de referencial aqui, que é o que observa o universo ou em repouso absoluto ou com uma velocidade só, sem ter aceleração, o universo não está acelerando, não está rotacionando, a gente chegava nisso daqui, né? F de inércia sobre a partícula I, igual a massa da partícula I, vezes a aceleração da partícula I. E tem um psi aqui, né? Um menos o psi, na verdade, menos psi, tá? Então, assim, isso daqui é quando você tem um referencial que observa o universo dessa forma aqui, só com velocidade. Não tem aceleração, não tem rotação. Mas quando a gente passou por referencial essa linha, veja que o universo passou a ter aceleração. E a força de inércia muda também. A força de inércia passa a ser o menos psi ai, agora no linha, né? Deixa de ter essa forma aqui, normal, e passa a ter agora, aqui dentro, o menos A2'. Ou seja, entra em conta a aceleração que o universo tem em relação ao S', tá? Então vê que aqui a gente já consegue só fazer aqueles passos que eu já fiz, né, para deduzir as formas usuais da mecânica clássica, tal, as forças usuais da mecânica clássica, né? Eu substituí lá no somatório de força igual a zero, pega o somatório de força igual a zero, divide essa parte do somatório em a parte inercial, a parte não inercial, pega a parte inercial, joga pro lado da equação, divide dos dois lados da equação pelo psi aqui, e impõe que Hg sobre psi é igual a g e tal. Você vai ter equação de movimento no referencial S'. Só que veja que agora, os termos que aparecem aqui, esse termo que aparece aqui, não é a aceleração desse referencial S' que eu estou agora em relação ao um referencial inercial que é o S. Não. É a aceleração do universo em relação ao referencial S'. Então eu olho para o restante do universo, eu não preciso fazer referência de como está meu movimento em relação ao referencial inercial específico. Não. Eu olho para o restante do universo, olho para o universo como ele está se movimentando em relação a mim, olho para a partícula que eu quero analisar, e é disso eu já consigo deduzir as equações de movimento dessa partícula. Certo? Então veja que basta olhar para o restante do universo, não preciso ficar fazendo referência a outros referenciais. E isso daqui é uma diferença muito grande do ponto de vista qualitativo, porque assim, eu não estou mais fazendo referência a referenciais específicos. Então o que importa agora é o movimento da partícula, por exemplo. Eu posso pensar nisso aqui, que é o movimento da partícula em relação ao restante do universo. Eu estou usando um referencial para analisar o movimento dessa partícula, mas o que importa, na verdade, é a aceleração do universo em relação a essa partícula. Tanto que se eu pegar um referencial no qual a aceleração da partícula é igual a zero, ainda assim minha equação eu vou poder utilizar. Se eu sentar junto, se eu parar junto com a partícula, ainda assim, nós vamos ter aqui, ó, na F, se daqui for zero, igual a I, linha, ó, menos psi, né, menos psi, mi, linha, a I linha vai zero, então vai ficar mais aqui, né, esse menos com menos vai ficar A2, linha. Aí a gente vai conseguir
ter uma equação para mesmo para um referencial onde que eu estou parado junto com a partícula, tá? E essas são diferenças muito interessantes na mecânica relacional para com a mecânica clássica, porque agora a gente está fazendo só referências ao movimento da partícula em relação ao restante do universo, tranquilo? Então é o seguinte, só para deixar isso mais claro, eu vou substituir esse A2' no A justamente para a gente deduzir nesses moldes aqui, tá? Porque aqui é a aceleração de S' em relação a S, não do universo em relação a S', entendeu? Então eu preciso fazer essa mudança justamente para chegar aqui, né? Para deduzir isso daqui, que eu quero deduzir, no final das contas. Então fazendo essa mudança, isso daqui vai ficar um menos psi mi aí mais A, certo? E agora eu vou usar lá o somatório de todas as forças igual a zero. Aí eu vou separar a parte inercial da parte não inercial. Então a parte não inercial eu vou chamar de um F'. A parte inercial vai ser daqui, ou seja, mais Fi' igual a zero, certo? E aí eu vou substituir no F' esse daqui. Então vai dar menos psi mi aqui tem os linha, né? Linha a i menos psi mi a grande, né? Agora, se eu conferir, vai ficar menos psi mi a mais menos psi mi a. Isso. Isso daqui é igual a zero. E isso daqui, a gente pode finalmente chegar exatamente nesse formato aqui. A não ser o fator de psi, né? Mas o fator de psi eu já ensinei como que você tira ele, né? Você divide tudo por psi e põe que HG sobre psi igual a G. Então disso daqui a gente vai chegar no que o F' menos psi mi a é igual ao psi mi a i'. Então tá lá. Exatamente da mesma forma que essa equação aqui, ó. Só que tem uma interpretação muito diferente, né? A interpretação é o seguinte. Aqui, o que é o referencial? O que é a noção de referencial não inercial? O referencial não inercial é aquele referencial tal qual está acelerando em relação a S. Na mecânica relacional, também é assim. Só que além disso, o referencial não inercial é aquele referencial que vê o universo acelerando ou rotacionando. Tá? O termo de rotação vai aparecer depois. Mas nesse caso aqui, é acelerando. Então, o que é um referencial inercial na mecânica, não inercial na mecânica relacional? É um referencial que, quando olha para o restante do universo, vê o universo acelerando ou rotacionando. Enquanto que na mecânica clássica, essa relação não era absoluta, tá? Sim, pela própria teoria, né? Isso poderia ser algo experimental, que se observa, tá? Que acontece, mas a princípio não há nenhuma imposição desse tipo. Na mecânica relacional há uma imposição desse tipo, tá? Então, tanto que se não existisse o universo, esses termos aqui todos iam sumir, né? Todos esses termos aqui não existiriam, né? Enquanto que na mecânica clássica, em tese, no universo vazio, você ainda teria F igual a ma e os termos de força fictícia normal, tá? Porque é uma aceleração em relação ao outro referencial, é uma interpretação totalmente diferente, tá? Então, acho que por essa aula é isso, não tem muito mais o que dizer. E essa diferença aqui entre o referencial S e S', entre a forma como os referenciais inerciais e não inerciais são tratados na mecânica relacional são muito interessantes justamente porque agora o que muda e é o ponto-chave da mecânica relacional é que você sempre tem que levar em consideração como que o restante do universo está se movendo em relação a você. Ou melhor, em relação à partícula, né? Você sempre tem que levar em consideração o restante do universo, porque é dele que sai o termo de inércia. Tanto esse daqui como esse daqui. E outra coisa que eu queria deixar claro aqui, mas eu não vou conseguir demonstrar isso muito bem, é que os termos de força fictícia, eles não são força. Eles são componentes de uma força. O que existe é sempre a força de inércia sobre a partícula,
que dependendo do referencial vai ter a forma menos MA. Mas em outro referencial vai ter essa forma. Vai ter o MA menos a aceleração do universo. Aceleração do universo. E no quando tiver rotação, vai ter mais termos. Então, o menos psi a linha é uma componente da força inercial. E todas essas forças inerciais são a mesma, tá? Sobre partículas. Independente do referencial, essas forças inerciais são a mesma. A diferença é que nos outros referenciais, a gente vai ter que levar em consideração a aceleração do universo. Porque ele tá vendo esse tipo de movimento, enquanto esse outro não, né? Então, assim, a resposta para o que são os termos de força fictícia, eles são componentes de uma força de inércia, tá? Eles não são uma força propriamente dita, eles são componentes de uma força. E são justamente de uma interação da partícula com a questão do universo. É uma interação que a partícula tem com a questão do universo, tá? E, bom, basicamente é isso. É isso que a mecânica relacional tem a dizer sobre isso. Então, para essa aula só, não tem muito mais o que eu adicionar aqui. Tá? A gente já está entrando nos tópicos bem mais complicadinhos. Não é tão simples perceber essas mudanças aqui, ó. Isso daqui é algo não muito trivial de se perceber. Apesar de quem é mais veiaco no negócio, consegue perceber daqui tranquilo, tá? Mas fica olhando para essas figuras aqui, tenta ver se você consegue perceber essa mudança aqui, tranquilo? Porque a essência de tudo isso daqui é essa mudança, né? E essa mudança aqui de referencial que eu coloquei é sem conta nos livros, tá? Essa mudança aqui. Meio que a dedução dessa mudança de aceleração entre referenciais no S e no S', tá? Então são esses dois pontos chaves. O restante é mais trivialzinho mesmo. Esses são os dois pontos complicadinhos, tá? E talvez também veja a parte de que as forças de inércia são componentes, assim, dentro do ponto de vista da mecânica relacional, tá? Então, para essa aula só, não tem muito mais o que adicionar, tá? A gente tá começando a entrar, igual eu falei, tá? Então começar a ir nos pontos mais complicados. Não são mais tão simples acompanhar essas partes, tá? Essas deduções aqui. Mas é isso. A mecânica relacional, ela não é muito simples mesmo. É um pouco distante, tá? Não é tão simples. Eu gosto de brincar assim, que antes de Newton, a queda dos corpos era como se fosse algo natural, né? Então, meio que esquecia-se da existência da Terra, quando fosse analisar o movimento dos corpos. Aí Newton mostrou que a gente tem que levar em consideração a existência da Terra. Se a Terra não existisse, as coisas não iriam continuar caindo para baixo, assim. Elas iriam ficar paradas em relação a nós, né? Se sumisse a Terra aqui, e eu pegasse esse objeto aqui, sumisse a Terra, e eu soltasse ele, ele não ia cair para baixo, ele não ia cair em direção aos meus pés, né? Ele iria ficar paradinho aqui. Então, Newton fez isso, né? Não se esqueçam da Terra. E a mecânica relacional foi o seguinte: Newton, não se esqueça do restante do universo. E, bom, é isso que a mecânica relacional tem a dizer, né? Essa mudança, assim, de não se esqueça disso. Que é o que acontece com antes da mecânica clássica, que se esquecia da Terra, e atualmente esquece-se do restante do universo. E aqui a gente mostra que o restante do universo tem uma importância muito grande quando a gente for descobrir o movimento das partículas em relação a nós. A gente tem que sempre levar em consideração como o restante do universo está acelerando em relação a nós. A gente não pode esquecer o restante do universo, tranquilo? Então, por essa aula só, não tem muito mais o que adicionar aqui. E é isso. A gente se vê na próxima aula. Tamo junto.